Vamos falar sobre dízimos e ofertas? Vocês sabem o que isso remete na nossa vida e no nosso cuidado cristão? Vocês sabiam que a grande maioria das congregações cristãs hoje, elas não sabem aplicar o dízimo e as ofertas da maneira correta e que as igrejas estão se tornando empresas, ao invés de ajudarem o rebanho, elas estão enriquecendo às custas do povo? Fique comigo até o fim desse vídeo e eu vou mostrar para vocês a aplicação correta, o conceito correto de dízimos e ofertas e se o dízimo ainda existe no Novo Testamento ou não. Graça e paz. Irmãos, eu quero ir direto ao ponto, tá? O fundamento do dízimo, para quem não sabe, era para alimentar a tribo de Levi, a única tribo que não recebeu propriedades, terras, para que eles pudessem cultivar a terra e ter seu próprio sustento. Eles foram designados para uma tarefa exclusiva, que era cuidar do tabernáculo, que consequentemente se tornou o templo de Salomão. Então, os dízimos eram anuais, onde se recolhia 10% de toda a colheita da terra, e esse mantimento era colocado à disposição dos sacerdotes, dos levitas, e através desse dízimo eles poderiam sobreviver, dando exclusiva atenção e consagração à casa de Deus. Vocês estão entendendo? Muitos usam o rei de Salém, Melquisedeque, que vem de Melech, é rei, e Tzedek, que significa justiça, também vem de Salém, que por sua vez é Jerusalém, que por sua vez é Jerusalém. Salém significa paz. Então existem dois conceitos, rei de justiça e rei de paz. Só que o que a maioria das pessoas não entende é que antes de Abraão dar o dízimo de tudo aquilo que ele possuía, Melquisedeque foi até ele, depois da vitória que ele teve na guerra, e abençoou Abraão através de pão e vinho. Para quem não sabe, pão e vinho tipificam o corpo e o sangue de Cristo. Somente depois de Abraão ser abençoado pelo rei de Salém, foi que Abraão deu 10% de tudo que possuía ao mesmo. Vocês estão entendendo? Melquisedeque, quando foi até Abraão, ele não tinha a expectativa de receber algum retorno, algum lucro. Ele foi voluntariamente abençoar aquele que Deus havia chamado de Ur dos Caldeus para ser o pai do povo hebreu. Agora tragam isso para o conceito atual. Quando uma pessoa se converte e faz parte de uma denominação, faz parte de uma congregação, essa pessoa, primeiro, ela precisa ser abençoada, acolhida, cuidada, alimentada espiritualmente e até materialmente pela congregação, para que ela consiga amadurecer, ter seu próprio sustento, ter sua estrutura espiritual, emocional e física para que ela possa trabalhar. E aí sim, quando ela começar a prosperar, ela vai começar a ofertar para a congregação como uma forma de gratidão, de retribuição para uma organização, não, para um organismo vivo que deu vida para ela, e vida abundante. Porque o corpo de Cristo, a igreja, a Assembleia de Deus, nada mais é que um organismo vivo que serve para gerar vida, crescimento e expansão. Os recursos que são ofertados para uma denominação, eles não são para que o pastor, ou para que o apóstolo, ou para que o profeta, seja lá quem for o líder, o bispo, o pastor, o presidente, não é para que eles vivam no conforto e no luxo. Os dízimos e as ofertas que são arrecadados são para que essas pessoas possam distribuir essas rendas para o povo necessitado. Como o Tiago disse, a religião pura e sem mácula para com o Senhor nosso Deus é esta, que a gente possa cuidar dos órfãos e das viúvas e guardar-se a si próprio, incontaminado das coisas do mundo. Um pastor, um líder que está mais preocupado em ter reloginho de marca e camisetinha de grife e um carro importado onde o IPVA custa mais caro do que o salário de muito irmão da igreja, esse cidadão aí não está servindo a Jesus Cristo, ele está servindo a Balaão. Porque é Balaão que aprendeu a profetizar em nome do Senhor em troca de um retorno. É por isso que ele é considerado o maior sinônimo de falso profeta de toda a história bíblica. Vocês têm noção do que é isso? Como pode um homem de Deus que aprendeu com a palavra de Jesus, não acumule para vocês riqueza na terra,
Aonde o Senhor Jesus disse para o jovem rico, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Ou seja, aonde a palavra de Deus, aonde o Evangelho ensina que a gente não pode estar apoiado no materialismo, mas a gente tem que estar com toda a nossa vida, com toda a nossa fé, com toda a nossa estrutura apoiada em Cristo, como está escrito em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça, e tudo o demais vai te ser acrescentado. Gamaliel disse para aqueles que queriam matar Pedro, Tiago e João, se essa obra é de homens, ela não vai prosperar, cedo ou tarde ela vai acabar, mas se essa obra é do Senhor vosso Deus, vocês estão lutando contra o Deus vivo, e eu sei que Deus é fiel para sustentar aquilo que é do Espírito Santo. Então eu não preciso me preocupar com a arrecadação material, como algumas igrejas que passam sacolinha, que está sempre fazendo pregação de dízimo, que tem um minuto durante o culto onde eles solicitam que se dê dízimos e ofertas. Não, você não precisa fazer isso. Você pode simplesmente ensinar os irmãos, o povo, o rebanho, a viverem o amor fraternal não fingido. E se eles realmente aprenderam a amar, eles voluntariamente vão ofertar, porque eles querem ver a igreja vivendo uma igualdade. E não uma hierarquia onde uns têm mais e outros têm menos. É evidente que alguns irmãos serão mais prósperos que outros. Tudo certo, cada um sabe qual é a sua função no corpo de Cristo. Tem pessoas que a função delas é totalmente administrativa, são pessoas que Deus dá prosperidade material, só que essa prosperidade material não é para que você aumente os seus celeiros, e sim para que você contribua, para que aqueles que têm uma vida totalmente dedicada à consagração da palavra, essas pessoas tenham o mínimo necessário para que elas possam se sustentar e não passar fome nem frio. Vocês estão entendendo? Irmãos, Malaquias 3 é uma passagem onde todo fariseu adora pregar quando ele precisa arrecadar dinheiro. Em Malaquias capítulo 3, no versículo 8, diz assim, eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado. E ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos, nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Versículo 10. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo para que haja bastante comida na minha casa. Vamos ficar por aqui? O dízimo serve para que haja alimento na casa do Senhor. Transporta isso para o Novo Testamento. Transporta isso para a congregação que você faz parte. Quando um irmão que está passando fome, ou quando está passando dificuldade, um irmão que perdeu o emprego, uma irmã que está com problema de saúde, ficou enferma e não tem condições de pagar um médico, não tem condições de comprar os medicamentos, qual é a função da igreja? Deixar essa irmã miserável? Enquanto o pastor vai para a praia curtir com a família? É isso? Vocês estão entendendo? Pastor com relógio de 40 mil reais, camiseta de marca, de grife, e o rebanho passando dificuldade? Para que você oferta na obra, se não for para cuidar dos necessitados? Reflitam. Basicamente, toda a Bíblia ensina que a gente tem que ter cuidado com os necessitados. Vocês lembram daquela parábola do homem que estava indo a caminho de Jericó e foi espancado por ladrões? Passou um sacerdote e viu o cara quase morto? Nem bola. Passou o levita? Passou de longe. Não, esse cara aí que é bicho. Agora passou um samaritano. Um homem que era rejeitado pelo clero religioso da época. O samaritano foi lá, acolheu o cara, cuidou das feridas, botou no cavalo, levou para uma hotelaria, chegou lá e deu alimento para a pessoa, cuidou da pessoa, deu banho na pessoa e ainda falou para o dono do hotel, olha, se ele precisar de algo, bota na minha conta que depois quando eu voltar eu pago, porque eu tenho compromisso, mas não deixa essa pessoa desamparada. Qual é a denominação que faz isso? Algumas pequenas denominações fazem. Agora, as grandes congregações, onde o bispo tem uma mansão, a cobertura em Dubai, e onde as filiais dessas denominações é em Miami, na Califórnia, em Nova York, em Las Vegas, esses aí, misericórdia. Porque eles não estão preocupados se a igreja está passando dificuldade. Eles até ofertam daqui, ajudam dali, porque faz parte da campanha, do marketing da igreja para mostrar que o dinheiro está sendo empregado em algo. Como o nosso governo faz. A gente paga uma alta carga tributária para ter um mínimo básico de saúde, segurança e educação. E uma igreja que faz isso é pior que o governo, porque pelo menos o governo tem a desculpa de não ser cristão. Agora, uma igreja onde as pessoas se dizem servos do Deus Altíssimo, e servo é servidão,
e não se servir do povo, esses aí estão lascados. Vocês acham que Jesus Cristo vai fazer o que com esses quando Jesus voltar? Vai colocar eles num trono? Oh, queridão, viveu no luxo na terra, vai viver no luxo do céu. Vocês se esqueceram da parábola do rico e do mendigo? Um viveu no bem bom, o outro só passou dificuldade. Quem viveu no bem bom tinha condições de ajudar o que estava ali passando dificuldade. Tinha ou não tinha condições? Mas fez o quê? Ignorou o necessitado. E assim é toda a denominação, que vive pedindo dinheiro, mas não aplica esse dinheiro na necessidade do povo. Agora vamos meditar um pouquinho mais à frente, em Atos 2, 45. Está escrito assim, ó, vendiam as suas propriedades e outras coisas, e eles dividiam o dinheiro com o pastor, com o profeta, com o bispo. Eles dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Atos 2, 45, leia lá. Dividiam a renda com todos de acordo com a necessidade de cada um. O recurso que era adquirido, as ofertas que eram adquiridas, não está falando de dízimo no Novo Testamento, está falando de ofertas. As ofertas que eram adquiridas no Novo Testamento pela igreja, pelo clero, que eram ali quase 5.000 convertidos, era distribuído conforme a necessidade dos necessitados. Não era para Pedro comprar um cavalo de raça para fazer obra missionária. Não era para João e Tiago ter uma casa bem confortável com piscina ao fundo, para eles desfrutar. Afinal de contas, eles eram os apóstolos, os homens ungidos de Deus. Agora eles têm o direito de viver no bem bom. Se você meditar em Hebreus capítulo 11, vocês vão ver que os maiores servos do Senhor, segundo a história bíblica do Antigo Testamento, como Abraão, que foi um homem próspero, como Davi, que foi um homem que teve prosperidade depois de muita luta, de passar muita perrenga, esses homens, eles viviam como peregrinos na terra, porque eles sabiam que a pátria deles não era aqui, era nos céus. Então eles não eram apegados ao materialismo. O dinheiro em si não é o problema, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos, por causa dessa cobiça, se afastaram da fé e estão vivendo num tormento. Eu tenho visto pessoas que quando é um irmão na fé necessitado, numa congregação pequena, não tem tempo para vir visitar. E quando vai visitar, não tem um centavo para ajudar materialmente. Só que a gente se meditar lá em 1 João 3, no versículo 16, diz assim, Cristo deu sua vida por nós, devemos dar nossa vida pelos irmãos. Se você vê um irmão passando dificuldade e você não ajudar, você é pior que o ateu, querido. Não podemos amar de língua, mas através de atitude prática. Lá em Tiago, capítulo 2, Tiago fala, se eu estou vendo meu irmão precisando de comida e de bebida e eu não dou o necessário, como é que eu vou viver a fé que eu professo? Me mostra essa tua fé sem atitudes, que eu com as minhas atitudes provo a minha fé. Está escrito. E agora eu quero chegar num ponto que vai assustar vocês. Estão preparados? Uma igreja, ela é uma instituição filantrópica. Vocês sabiam disso? Ela inclusive tem isenção de impostos, justamente pelo fato dela ser uma filantropia. Ela não deve gerar lucro. Igreja não é empresa onde você arrecada e gera lucro. Pelo contrário, uma instituição filantrópica, que deveria ser uma igreja, ela tem uma natureza jurídica, que são organizações religiosas com uma categoria específica de pessoa jurídica e de direito privado, segundo o Código Civil. O caráter não lucrativo, elas não visam lucro ou distribuição de dividendos. Qualquer superávit financeiro deve ser reinvestido na missão da entidade. Qual é a missão da igreja de você? O pastor tem uma boa casa? Abrir uma filial em Nova York? Na África, em Moçambique, na Nigéria, no Sudão, na Síria, ninguém quer abrir filial de igreja, né? Por que será? Pensem, vamos ser honestos. Qual é a função social de uma igreja? Além do aspecto espiritual, que é transcendente, muitas igrejas desenvolvem atividades sociais, educacionais e assistenciais, como a distribuição de alimento, apoio a dependentes químicos, etc., atuando como entidades filantrópicas. A sua congregação faz isso? Pensa aí. A principal diferença para as associações civis é que o foco principal da igreja é o espiritual, enquanto associações filantrópicas têm o social-cultural como objetivo primordial, mas ambas podem ser sem fins lucrativos. Se a igreja que você congrega não tem cuidado com aqueles que estão passando dificuldade, não tem o recurso direcionado para discipulado, para escolas dominicais,
para crescimento e expansão do reino, para formar pessoas, para que elas cheguem a uma estrutura onde elas tenham condições e caráter de quem vive a palavra e pode ensinar a palavra, para que haja mais pessoas recebendo a boa nova do evangelho, do reino de Deus. Essa igreja não é uma igreja, ela é uma empresa. E se ela é uma empresa, ela tem um dono, e esse dono não é Jesus Cristo. Porque a igreja que tem Jesus Cristo como centro, o pastor líder, ou o apóstolo líder, ou o bispo líder, essa pessoa ela não está lá para mandar, ela está lá para servir. E só para finalizar, assim, ó, que é para nós entrar na cereja do bolo, eu faço parte de uma associação filantrópica, que é uma associação de ciclismo, onde eu pratico o meu esporte quando me sobra tempo. Mas o que eu quero trazer para vocês? De tempos em tempos, o presidente dessa associação de ciclismo, ele traz uma ata e com essa ata ele traz declarado cada centavo do que entrou de receita e para onde foi destinado esse valor, deixando a caráter de todos os membros da associação os cuidados com cada centavo do dinheiro que entra. Isso é filantropia. Agora vá no seu pastor, vá no seu líder e peça para ele declarar para você quanto que está entrando de caixa e quanto que está sendo aplicado para cuidar dos órfãos e das viúvas, quanto que está sendo aplicado para ensino da palavra, quanto que está sendo usado para cuidar do diaconato, para que pague-se luz, para que se pague aluguel do templo, para que se pague água, para que se pague a faxina, e quanto que está sobrando para o bolsinho do pastor. Vá lá e veja se ele tem caráter de ser um servo e declarar cada centavo do que está entrando. Se o teu pastor fizer isso, ele é um servo de Jesus Cristo. Mas se ele se endurecer e disser, não te interessa, não é dessa conta, isso aí a gente não pode falar porque vai gerar uma confusão, eu tenho notícia para te dar. Ele é malandro. Mas não se preocupem, Jesus Cristo vai tratar dele no dia do juízo. Pode ter certeza disso. Porque todo aquele que desviar um só centavo do que é recurso para ministério, recurso para a igreja, ele está roubando a Deus muito mais do que aquele que não dizimou. Pode ter certeza disso. Paulo disse, não devem os filhos enriquecer seus pais, mas os pais devem enriquecer seus filhos. Se nós realmente fôssemos servos do Senhor, nós não estaríamos preocupados em adquirir lucro e renda, nós estaríamos preocupados em edificar o reino de Deus. E nós não íamos estar preocupados se o carro é bom, se o carro tem ar-condicionado, se eu vou tirar férias no final do ano. Um servo do Senhor não faz isso. Vocês já pararam para imaginar se Paulo, Pedro, Tiago, João, os apóstolos, os discípulos, eles tiravam férias? Será que tiravam? Ah, mas é saudável tirar férias? Claro que é. Nós somos presos a esse mundo. É saudável tirar férias. Agora, se você colocou no seu coração que você quer servir ao reino, eu tenho notícia para te dar. As aves têm seus ninhos, as raposas seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você está preocupado com conforto e luxo nessa terra, eu tenho notícia para te dar. Você está servindo a Balaão e não a Jesus Cristo. É forte, né? Mas é real. É só palavra pura que eu estou trazendo para você. Reflita e veja se o que eu estou falando vem da carne ou se vem do Espírito Santo. Chega de sustentar Balaão. Chega de ser escravo de homens. Chega de viver como uma pessoa que é totalmente aprisionada. E, se eu não fizer, eu estou roubando. Deus ama quem vai com alegria, querido. Do que adianta você ser fiel no dízimo e nas ofertas, está no SPC, está no Serasa, está devendo para a agiota, está dando calote, está deixando faltar comida dentro da sua casa para o seu filho, para sua esposa, está com pensão alimentícia atrasada. O que adianta você ser fiel no dízimo e nas ofertas só para contar ponto com a liderança, para você não perder o microfone no púlpito e você está dando mau testemunho de Jesus na rua? É vergonhoso. Está querendo a glória do mundo, querido? Vamos tomar vergonha na cara e botar a mão na consciência e ver o que é ser cristão de verdade? Eu não sei vocês, mas eu já passei da fase de viver uma religião. Eu quero viver Jesus Cristo no meu dia a dia. E se essa mensagem tem algum significado para você, compartilhe com mais pessoas, principalmente para aqueles que vivem às custas do povo. Vocês lembram dos 7 diáconos que foram levantados em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 6, do versículo em diante? Aqueles homens não foram levantados para pregar o evangelho, aqueles homens não foram levantados para louvor, ou para milagres, ou para isso ou aquilo. Não, eles foram levantados exclusivamente para cuidar das viúvas gregas que não estavam recebendo assistencialismo, que é o alimento que elas precisavam para poder se sustentar e sustentar suas famílias.
Eles foram levantados com esse único objetivo: cuidar das viúvas gregas, das pessoas que não tinham condições de se sustentar. Foi só para isso que eles foram levantados. Tudo o demais, como o testemunho de Estevão, como o milagre de Filipe, entre outras coisas, isso é consequência de uma função primária. E a função primária do diaconato é cuidar do rebanho, não somente com a língua, mas principalmente com atitudes e com mantimentos. Eu já ouvi falar que tem pessoas dentro da igreja que quando tem oferta de roupas, oferta de móveis, as lideranças, elas pegam tudo de bom para elas e deixam o resto para o povo. Olha, eu não sei vocês, queridos, mas um líder que faz isso, ele não entendeu o que é ser cristão. E nem sei se vai entender. Jesus disse que o joio e o trigo vão viver juntos até a ceifa, bebem da mesma água, se alimentam dos mesmos nutrientes, mas o joio não se dobra, né? Porque não tem fruto. Ele é duro. Só que o trigo, quando o vento bate, ele se deita. O joio não. O trigo, quando ele é esmagado, ele gera alimento. O joio gera veneno. A igreja da qual você faz parte, ela tem gerado fruto ou ela tem te adoecido? Pensem nisso. E que Deus os abençoe.